Olá, esse é um vídeo diferente que eu estou colocando no canal apenas para dar uma dica para aquelas pessoas que estão querendo turbinar o aprendizado de arquitetura de computadores, mas de uma forma um pouco exótica. A ideia aqui é usar games, jogos de computadores, para permitir que a gente, através deles, experimente coisas que a gente vê na disciplina de arquitetura de computadores. Então já vou avisando que de forma nenhuma eu estou dizendo que esses são materiais que são fundamentais para o aprendizado da disciplina. Se você quiser ignorar tudo que a gente está falando aqui, não tem problema nenhum, nada disso é realmente obrigatório, mas pode ser útil para aquelas pessoas que querem estudar de alguma forma no seu tempo de lazer também. Então essas dicas que eu vou apresentar aqui são jogos que estão disponíveis para o PC e que podem ser adquiridos de várias formas, inclusive através dos links que eu estou colocando na descrição desse vídeo. Então a nossa primeira dica de jogo é o PC Building Simulator. A ideia desse jogo é permitir que você experimente o dia a dia de alguém que trabalha com montagem e manutenção de computadores. Então o jogo vai permitir que você receba e-mails de clientes com pedidos de serviços e os pagamentos para esses serviços. E a ideia é que você execute esses serviços, cuidando inclusive da parte de pagamento de aluguel onde a sua empresa funciona, a execução do serviço em si, a compra de partes de computador, de peças pela internet, a questão da chegada dessas peças, em que dia isso vai chegar e se isso vai estar dentro do prazo que o cliente quer, e toda a parte de interação do computador, a abertura do gabinete, a instalação de componentes como memória, troca da placa-mãe, identificação de defeitos, limpeza do computador, ligar o computador depois para verificar se tudo está funcionando direitinho, conectar os cabos certos nos lugares certos. Todas essas coisas, elas oferecem um nível de realismo interessante. E claro, não é perfeito, mas permite que a gente experimente uma quantidade razoável das coisas que a gente estudou no item organização de sistemas de computadores, como processadores, memória, dispositivos de entrada e saída e por aí vai. Então, sem dúvida, é algo que tem a ver com o tema da nossa disciplina e que pode complementar o conteúdo das aulas, ilustrando de uma forma melhor, mais interativa, muitas coisas que a gente viu. Os próximos 3 jogos que a gente vai mostrar aqui são para aqueles que querem praticar a parte de programação em Assembly, programação no nível mais próximo da linguagem de máquina. E o primeiro jogo, chamado TIS-100, ele tem esse gráfico bem rústico, esse estilo de terminal antigo de computador, porque a história desse jogo é que você teve acesso a um computador. Esse TIS-100 é o modelo desse computador antigo, é um computador com uma forma muito particular de ser programada e que tem vários núcleos, e você pode colocar um programinha em Assembly em cada núcleo para poder receber uma entrada de dados, fazer um processamento que o jogo vai pedir para que você faça e em seguida produzir uma saída, e o jogo vai testar se a saída que o seu programa está produzindo ela está correta. E para isso o jogo inclusive te oferece o manual desse computador, então você pode abrir esse documento, você pode ler mais sobre a arquitetura, sobre os registradores que esse computador tem disponível, sobre a arquitetura do conjunto de instruções, e os problemas para serem resolvidos vão desde coisas muito simples como essa que eu estou programando aqui, em que a gente precisa mover os dados de uma entrada que está vindo por um lugar específico para uma outra saída que também está em um lugar específico. E entre a entrada e a saída de dados eu devo dobrar o valor desse dado. Então esse é um programa muito simples que eu consigo resolver em poucas linhas de código, mas não se engane, esse jogo tem alguns problemas cruéis para serem resolvidos, principalmente se você quiser cumprir os achievements, as conquistas do jogo, que são objetivos especiais, que não são obrigatórios, mas que são desafios legais de serem perseguidos. E olha que eu sou professor dessa parte de Assembly, então vocês podem confiar em mim quando eu digo que a dificuldade desse jogo sobe e só por isso ele já vale a pena. O próximo jogo da nossa lista é o Shenzhen I/O. A ideia desse jogo é simular a vida de um profissional de TI
que se mudou para essa cidade na China, chamada Shenzhen, para trabalhar em uma empresa de tecnologia. Então esse jogo, parecido com o PC Building Simulator, vai simular a comunicação entre funcionários da empresa através de e-mail. É através dessas trocas de e-mails que você vai receber as suas missões. Infelizmente esse jogo ele está todo em inglês, então pelo menos ser capaz de ler o básico em inglês é necessário para esse jogo. E as missões vão envolver coisas como essa que eu estou jogando nesse exato momento, em que a empresa diz que está fazendo um protótipo de uma câmera que vai ter 2 LEDs, uma que vai piscar de forma regular para dizer que ela está ligada e a outra para simular a atividade de rede, então ela deve piscar de forma mais irregular. E assim como aconteceu com TIS 100, esse jogo também vai ter um manual de como você deve fazer a programação e como você deve também montar os seus sistemas, como você deve montar os seus circuitos para fazer com que as coisas funcionem de acordo com o que as missões pedem. Então você vai ter que lidar um pouco com construção de circuitos além da programação assembly. Vai lidar com a compra de componentes e o custo final da sua solução, que envolve o custo individual de cada componente que você for usar, isso vai ser contabilizado e é dessa forma que o jogo vai te deixar ocupado, montando circuitos e fazendo a programação de processadores e microcontroladores na linguagem assembly. E a nossa última dica de hoje é o Human Resource Machine, onde esse jogo é uma mistura de sátira do dia a dia de uma corporação com a forma de se programar em assembly. Então a ideia é que você receba missões de coisas que o seu personagem deve fazer e você deve fazer um programinha com as instruções que o jogo permite que você use e que vai fazer com que o seu funcionário execute exatamente aquilo que o chefe ou a chefe dele está pedindo. Por exemplo, a gente sai de uma primeira missão que é simplesmente instruir o seu personagem para buscar alguma coisa da esteira de entrada e colocar essa coisa na saída. E aí, como são apenas 3 coisas, então basta a gente repetir os comandos de buscar algo na entrada e colocar algo na saída, que você vai conseguir realizar essa missão. Num primeiro momento parece muito simples. O jogo está em português e isso também pode ajudar bastante, mas mais uma vez não se engane, esse jogo ele pode trazer problemas bem complicados que vão envolver muitos controles de repetição, de desvio e que vão colocar você para pensar. Principalmente se você quiser seguir os desafios de concisão, que é a sua capacidade de fazer com que o programa utilize a menor quantidade de instruções possíveis, e desafios de velocidade, que é fazer com que o programa seja executado com a menor quantidade total de instruções que são efetivamente executadas. E aí, dependendo do seu senso de humor, você ainda consegue dar uma risada aqui e acolá das piadas que o jogo coloca do dia a dia da empresa. Para aqueles que comprarem a ideia, boa jogatina, bons estudos e até a próxima!